Sejam bem-vindos. Que Deus possa, através desse servo, deste vaso frágil, edificar a vida de vocês. Queridos, eu quero expor algo que é bem interessante sobre a vida de Enoque. São apenas 3 passagens da Bíblia que vão mostrar como Deus quer que a gente ande e qual é o nosso destino. Mas permitam-me fazer aqui um elogio. Elogiar é bom, não é? A gente elogia poucas pessoas, não é verdade? Então temos que praticar mais o elogio, né? Então deixa eu já aproveitar aqui. Olha aqui o nosso corpo de oficiais, como estão bonitos ali, né? Todo mundo bem arrumado, né? Tem 2 ali que tem broche até no blazer. Nem eu nem o Edgar tem broche, né, Edgar? Também o Fabiano não tem broche. Fazendo as brincadeiras, deixando elas de lado agora, eu quero elogiar todas aquelas pessoas que conseguem executar com diligência uma tarefa, uma missão. Algo que planejou, um projeto, e consegue executar e ir até o final. E eu dou os parabéns para vocês. Mas tem no decorrer dos nossos sonhos, dos nossos projetos, aquela tarefa ou aquilo que a gente deseja realizar e não consegue. Não consegue, entre aspas, né? Pode ser que a gente seja o nosso próprio sabotador. Eu, por exemplo, tenho um desafio, que é caminhar, andar. Preciso fazer exercício físico. Quem aqui de vocês aqui presente consegue fazer exercício físico? Levanta a mão para me ver. São poucos, hein? Então a maioria está aqui no mesmo barco comigo. Nesse desafio de andar, de caminhar ou de fazer um exercício físico. Porque faz bem para a saúde. Especialmente quando a idade vai avançando. A cada início de ano nós criamos vários alvos, vários projetos. E um dos meus alvos que eu quero alcançar é este: caminhar. Vamos ver se quando eu mudar para cá, eu aproveito, né, o parque ali perto. Nós temos 7 dias durante a semana. 365 dias no ano para executar a mais importante tarefa da nossa vida. Qual é? Andar com Deus. Isso que eu quero que vocês guardem no coração. Andar com Deus. Em Gênesis capítulo 5, verso 22 ao 24, está escrito: Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois de gerar Matusalém, viveu 300 anos. E teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram quantos? 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era. Por quê? Porque Deus o tomou para si. Judas, capítulo 1, verso 14 e verso 15. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. E por último, o texto da mensagem desta noite, Hebreus, capítulo 11, eu vou ler a partir do verso 4 até o verso 6. Pela fé, Abel
ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que se torna galardoador daqueles que o buscam. São esses os textos que nós temos a respeito de Enoque. Alguns números chamam a atenção. 365 anos, o sétimo depois de Adão. E o que é destacado é que Enoque andou com Deus ao ponto de agradar a Deus, que o tomou para si. Em Gênesis é destacado que Enoque viveu 365 anos. Em Hebreus, diz que é necessário fé e testemunho e que sem esta fé é impossível agradar a Deus. E em Judas, diz que ele é o sétimo da geração de Adão e que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, fará justiça contra os ímpios. Percebemos aqui no relato inicial de Gênesis uma progressão no relacionamento entre os escolhidos de Deus e Deus. Perceberam a progressão? Primeiro, Abel, o que Abel faz? Oferta a Deus um sacrifício. Dá a Deus uma oferta. Ele escolhe o quê? O melhor do rebanho, as primícias. E Deus não olha como a gente olha, né? A gente olha o que está externo. E a gente não consegue ver o coração. Para a gente ver o coração, demora muito, né? Presbítero Leandro. A gente não consegue ver o coração das pessoas, é quase impossível. Ainda mais dos nossos visitantes que chegaram hoje aqui, André e o Diego. O que eu conheço deles? Só que eles passaram aqui, viram o templo e entraram, foi isso? E como que eu sei disso? Porque está escrito. Eles escreveram. Mas Deus olha o coração. Deus olha para você, irmã Diana, e vê o seu coração. Sabe o que você pensa, sabe qual é a sua motivação. E foi isso que Deus viu em Abel, diferente do sacrifício de Caim. Abel realizou aquele sacrifício com fé, conforme nós lemos em Hebreus. Então, primeiro relacionamento, como estou falando de progressão no relacionamento, o primeiro relacionamento foi baseado num sacrifício. E nós só estamos aqui hoje à noite por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Como nós louvamos a Deus aqui, só tem um nome que salva, que é Jesus Cristo. Só tem Ele. A nossa esperança é Ele. A nossa vida é Jesus Cristo. Ele que fez o sacrifício perfeito e único na cruz, que perdoa os nossos pecados, nos justifica, nos reconcilia com Deus e nos traz paz com Deus. E aí sim nós podemos andar com Deus. O segundo ponto desta progressão no relacionamento foi invocar a Deus. Enos, filho de Sete, neto de Adão, começou a invocar o Senhor, conforme em Gênesis capítulo 4, verso 26.
Aqueles que antes adoravam a Deus com sacrifício, agora estão invocando o nome do Senhor. Romanos, capítulo 10, verso 9 e 10 fala sobre isso. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa a respeito da salvação. É necessário confissão. É necessário você declarar a sua fé. É isso que o Lucas vai fazer daqui a alguns dias. Ele vai fazer a sua profissão de fé. É isso que a Ana Laura vai fazer também. Declarar aquilo que você crê é extremamente importante. Além do sacrifício e de invocar, de declarar aquilo que você acredita, declarar a fé no meio do mundo ímpio, vocês observaram que através da vida de Enoque há uma progressão, há um nível ainda maior de relacionamento com Deus. E que nível é esse? É de andar com Deus. Além de sacrificar e invocar, andar com Deus. Enoque apresentou a sua vida, que ultrapassava os limites comuns de um homem comum, porque ele também era um homem comum, mas ele priorizou. Ele diligentemente escolheu, determinou, se esforçou. Porque Enoque não era um homem diferente da gente. Ele não tinha a mesma natureza pecaminosa como nós temos. Ele era um homem que tinha poderes? Não. Não existe isso. Ele era um homem como eu e você. Um ser humano como eu e você. A diferença única é que ele escolheu andar com Deus todos os dias da sua vida. 7 dias por semana. 365 dias do ano. 365 anos. Enoque andou com Deus e o Deus tomou para si. É algo desafiador, não é? Você não sente desafiado a caminhar com Deus, a andar com Deus, a viver esta vida que Deus projetou para você? Porque você não pode ficar conformado ou conformada ao estágio de vida que você está. Da mesma forma que há uma evolução, há uma progressão nesta adoração, sacrifício, invocação e andar. E andar, estou falando de relacionamento, de vida. Nós não podemos nos conformar ao estágio que nós estamos. Precisamos sempre buscar a presença de Deus e deixar Deus agir em nós a tal modo que a cada dia você se pareça mais com quem? Com Cristo, que é o projeto de Deus. Você foi predestinado, você foi predestinada para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Romanos 8, 29. O tema da igreja. O apóstolo Paulo diz isso das seguintes palavras, Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
O apóstolo Paulo diz que não era ele mais quem vive, mas Cristo vivia nele. Só que ele vivia nesta luta diária. Na carne no sentido de, como ser humano, tem a natureza pecaminosa. Mas isto não é empecilho mais para aquele que foi resgatado das trevas, para o reino do Filho de Jesus, do Filho do seu amor, ou seja, Jesus Cristo, a viver de uma maneira agradável a Deus. E foi isso que Enoque fez. Enoque andou com Deus e agradou a Deus. Agradou a Deus pelo que ele realizava? É isso? É isso que Hebreus está dizendo? É pelo que ele fez? Não. O que o livro de Hebreus foca? O que o livro de Hebreus, neste capítulo, destaca? A fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não crer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, se você não declarar isso, se você não viver isso, se você não tiver fé, como você vai agradar a Deus? Se não é pelas obras que você é salvo. Não, é pela fé. O justo viverá por fé, conforme está escrito em Romanos 1, capítulo 1, verso 17. Que é uma citação de Abacuque, capítulo 2, verso 4. Diante das circunstâncias, em Abacuque, diante do cativeiro de 70 anos, o povo viveria por fé. Então, o que significa andar com Deus? Vamos pensar um pouco em nós mesmos agora, para a gente poder entender o que é andar com Deus. Quando você escolhe andar com uma pessoa, vamos pensar aqui, pense comigo. Você escolhe, não, vou andar com fulano de tal. Por quê? Por que você faz isso? Por que você vai caminhar com aquela pessoa? Geralmente, alguma coisa te agrada. Não é? Vamos pensar nos casais para a gente ficar mais... Está ali o Edson e a Rosiana. Né? Rosiane, né? Os dois se escolheram lá um dia. Né? No dia 20 de fevereiro, né? Não sei quantos anos, mas o Ângelo, me perdoe, minha cabeça. Daisy, né? Não está completando, né, aniversário de casamento. Eles se escolheram porque alguma coisa agradou. Nós podemos chamar alguém para andar conosco, para ensinar alguma coisa. Não, você quer passar algum conhecimento? Ou para receber um apoio, ou até dar um apoio. Mas em relação a Deus, nós sabemos que Deus não precisa nem de apoio nem de ajuda. Pois é Ele quem ajuda. É Ele quem faz acontecer. Sabemos que o Espírito Santo, a terceira pessoa desta Trindade, é quem nos consola, quem nos ensina. No livro de Hebreus, nós encontramos o registro de que Enoque alcançou o testemunho e agradou a Deus. O livro de Hebreus registra no capítulo 9 e destaca a fé. Deus andou com Enoque, porque Enoque o agradou no seu caminhar. E para agradar a Deus, é necessário fé, como já falei. Então, o que significa andar com Deus é você ter fé. Andar com Deus não está baseado naquilo que você faz ou deixa de fazer, porque se depender da gente, é aquele projeto que você nunca executou. Aqueles tropeços
que nós temos nessa caminhada. Então nós acreditamos que é Deus que opera em nós o querer e o realizar. É Ele que está ao nosso lado, na verdade, andando, nos ajudando, dando a cada passo, caminhando mais próximos e próximos daquele dia em que nos encontraremos com Deus pessoalmente. Então, andar com Deus implica em fé. Isto é muito claro. Enoque precisava de perdão. Enoque precisava de justificação, como a gente precisa. Isto aconteceu na cruz e pela fé que nós recebemos. Logo, para agradar a Deus, precisamos ser perdoados, justificados, pois nenhum ser humano pode agradar a Deus até que o seu pecado seja perdoado e seja justificado na cruz. Por isso, é necessário uma imputação de justiça. E é isso que Cristo fez na cruz. Somos justificados pela fé, ou seja, pelo aquilo que Cristo fez na cruz. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Guarde isso no seu coração. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E para você andar com Deus, é necessário ter essa fé. A mesma fé que salvou o ladrão na cruz. A mesma fé que ajudou você a dar os primeiros passos nesta caminhada. A mesma fé que nos faz apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Ou seja, diariamente. A mesma fé que invoca a Cristo, nosso único Salvador e Senhor, que se tornou um ser humano, que foi morto e ressuscitou, que ascendeu aos céus, que está entronizado, ou seja, está sentado à direita de Deus, reinando, e que brevemente voltará. Você acredita nisso? Ele é o nosso caminho. Ele é a nossa vida. Ele é a nossa verdade. É necessário, então, confissão e sujeição. Se você deseja andar com Deus, você precisa crer e viver essa fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você vai ter comunhão com Ele. Esse é o primeiro passo para andar com Deus, ter fé. O segundo passo para andar com Deus é acreditar que Ele existe, conforme está escrito no livro de Hebreus. Vamos pensar novamente na gente? Pense você caminhando. Aqui próximo tem o Parque Bacaxiri. Então imagina você caminhando ali com uma pessoa. Tá? Alguém já caminhou lá? Levanta a mão aí para eu saber quem caminhou. Por que eu estou pedindo para você levantar a mão? Para ver se vocês estão comigo. Então pensa você caminhando com uma pessoa lá, no parque. Você percebe o que neste caminhar? As sensações, quais são as sensações que você tem? Talvez o vento batendo no seu rosto, ou o calor, dependendo do dia, ou o frio. Mas em relação à pessoa que você está do seu lado caminhando, você percebe o quê? Os seus passos. Você tem uma percepção que ela está do seu lado. Você escuta o quê? A sua voz. E é impossível que você, ao caminhar, dar as várias voltas ali, você não converse com essa pessoa. É difícil você não conversar. Em Hebreus capítulo 11 está escrito, verso 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, se você está caminhando com Deus,
Se você está andando com Deus, você sabe que Deus está ao seu lado. E Jesus disse o quê? Que estará com você até a consumação dos séculos. O Espírito Santo está onde? No templo, que é o nosso corpo. Que é o nosso corpo. Então, você tem que acreditar que que Deus existe, para você andar com Deus. Enoque conhecia essa presença. Enoque percebia essa presença. Como eu e você, na nossa caminhada, percebe. Deus se revela através da natureza, da obra criada. Deus enviou, e Jesus Cristo enviou o Espírito Santo que habita em nosso coração. Jesus Cristo está conosco até a consumação dos séculos. Este andar que acredita que a pessoa está ao nosso lado, este andar com Deus, retrata duas coisas: experiência e confiança. Experiência de amor, de relacionamento. E se você deseja conhecer uma pessoa, é necessário você caminhar com ela, não é assim? Se você deseja conhecer uma pessoa, como que eu posso conhecer a pessoa estando distante ou não conversando? Quer dizer, distante agora nem precisa, né? Porque tem internet. As pessoas namoram à distância, se relacionam à distância, se conhecem à distância, chega um momento que se unem e se casam. Tem algum casal aqui que se conheceu pela internet? Não? Não, né? Alguém levantou a mão, não consegui ver. Não. Então tá, mas existe. Mas Enoque acreditava em Deus. Enoque se relacionava com Deus. Enoque, em cada passo que ele dava na sua caminhada, desses 365 anos, mais e mais ele conhecia a Deus, e este testemunho de Enoque se tornou notável. Foi registrado. A tal ponto de Deus tomar Enoque para si. Deus o arrebatou. Ele não viu a morte. E nós podemos ter essa caminhada com Deus. Seu desafio é caminhar da mesma forma que Enoque, conhecendo a Deus, conversando com Deus. E como você faz isso? Conhecendo a Deus está aqui, ó, através da palavra dele. Certo? Temos um grupo aí que o nosso diácono Lincoln tem promovido para você fazer a leitura bíblica anual. Conheça a Deus lendo a Bíblia. Conheça a Deus conversando com Ele através da oração. Nós temos nas quartas-feiras aqui a reunião de oração, temos o nosso grupo de oração, então ore. Ore. Quero despertar a sua vida para a oração. E o Jesus é o nosso grande exemplo de oração. Jesus orava tanto que os discípulos pediram para ele: mestre, ensina-nos a orar. E por último, como que está o nosso tempo aqui? Já passei do tempo. Por último, andar com Deus implica prática. Primeiro sacrifício, depois invocação e por último prática. Quando você tem um curso, você faz um curso, e se você não colocar esse curso em prática, o que vai acontecer? Você vai esquecer. Você é chamado por Deus para realizar as boas obras. Você é chamado por Deus para andar nos passos de Jesus Cristo, para praticar. No finalzinho do verso que nós lemos, capítulo 11, verso 6, diz: e que se torna galardoador do que o buscam. O presbítero Fabiano falou sobre recompensa hoje de manhã, né? Deu uma, né?
falou de trabalho, a irmã Aparecida falou sobre trabalho. Então, Deus recompensa. Deus recompensa. Ele está olhando o que você faz. Ele está vendo o que você faz e você deve fazer não pensando em receber recompensa, é lógico, não. Mas Deus quer abençoar a sua vida, Ele está vendo, nosso Deus é justo. Jesus diz em Mateus 7,24: todo aquele que ouve a minha palavra e as pratica é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E Tiago diz o seguinte: mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado naquilo que realizar. É necessário prática. É necessário o exercício da fé. É necessário você não ser apenas ouvinte, mas sim praticante da palavra de Deus. Para você ser aperfeiçoado. Para você ser experimentado. Para você apresentar o trabalho de Deus para a glória dele com excelência. Quanto mais você pratica, mais você domina todo o conhecimento através da habilidade e da prática. Ou seja, a prática leva à excelência. Nós queremos sair do estágio que nós estamos. Porque nós amamos a Deus de todo o coração e de todo o entendimento. Nós não estamos satisfeitos no degrau que nós estamos caminhando. Nós estamos andando com Deus. E a cada dia nós somos transformados de glória em glória. Nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nós invocamos o nome do Senhor. E também andamos com Deus, pela fé. Por isso, Jesus nos desafia em Lucas 9:23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. E temos que dar os mesmos passos de Jesus. Abel ofereceu a Deus as primícias do seu rebanho. Aquilo que tinha de melhor. E assim agradou a Deus. E o testemunho dele fala ainda hoje, mesmo morto. Eu e você somos chamados pela palavra de Deus a entregar a Deus o melhor que nós temos. E o melhor que nós temos é a nossa vida. Nada menos que isso. Enos, neto de Adão, começou a invocar o Senhor. Nós, a cada dia, precisamos proclamar a nossa fé, anunciar aquilo que nós acreditamos. Enoque viveu 365 anos e andou com Deus. Nós somos chamados a viver em conformidade à palavra de Deus, diariamente. Andar em sabedoria, andar conforme o chamado que nós recebemos, andar com Deus é o desejo daquele que ama a Deus. É relacionamento. Que nós possamos a cada dia ter uma caminhada íntima com esse Deus Criador, através da oração e da meditação da palavra. Acreditando que Ele está do nosso lado, que caminha do nosso lado, nos ajudando. Precisamos desfrutar desta companhia como Enoque desfrutou e agradou a Deus pela fé. Andar
com Deus, é ter essa comunhão. É apresentar então o nosso corpo, é invocar o Senhor e praticar a palavra de Deus. Amém?